Já imaginou? Você, cheio de gás para mudar o mundo, se forma e decide, quero ser professor. Mas aí, na hora H, a realidade joga no Brasil com salas de aula lotadas, salários apertados e quase nenhum reconhecimento. É essa a história de muitos brasileiros que se deparam com o apagão de professores. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa crise que está afetando a educação do nosso país. De parte do coração, né? Uma coisa certa, todo mundo concorda que o Brasil precisa de uma baita reforma na educação. A questão é, sem professor, como a gente constrói um futuro melhor? É como tentar fazer um bolo sem os ingredientes principais. É admissível, impossível. E a situação é crítica. Só para ter noção, em 2021, lá no Maranhão, adivinha, só 7% das vagas para professor de arte foram preenchidas. 7%. Dá até medo de pensar em tantos jovens sem acesso à arte e à cultura por falta de professor. E sabe o que é mais complicado? Essa falta de gente querendo ser professor não é por falta de vaga, não. A raiz do problema é muito mais profunda. Para começar, o número de estudantes que escolhem carreira de professor está cada vez menor. Em 2021, só 15% dos universitários escolheram um curso de licenciatura. Mas por que será que as pessoas estão desistindo de ser professor? É só o salário que é baixo ou tem mais coisa rolando? Olha, a grana com certeza pesa muito. Um estudo da OCDE de 2021 mostrou que o Brasil está com o pior salário inicial para professores do fundamental entre os 40 países que eles analisaram. É para ser pensável. Imagina, você rala anos na faculdade para, no fim das contas, receber um salário que mal dá para viver. É, desanima mesmo. E não é só o salário inicial que é baixo, né? Os professores com anos de estrada e diploma universitário também ganham bem menos que outros profissionais com a mesma formação. Em 2019, a diferença era de 22%. Que loucura! Um absurdo total. E o pior é que essa desvalorização do salário cria um ciclo vicioso. Salário baixo desanima os jovens a entrarem na profissão, e os professores mais experientes acabam buscando outras áreas que paguem melhor e que, claro, valorizem mais o trabalho E a deles. gente entende, e a carga horária pesada também deve contribuir para essa fuga, né? Sem dúvida. Um professor de matemática, por exemplo, pode dar 40 aulas por semana. É aula que não acaba mais. Aí, de repente, surge uma vaga na Caixa Econômica Federal com salário dobrado, menos aulas e uma carreira mais estável. Fica difícil resistir, né? É, dá para entender porque muitos acabam desistindo do sonho de ensinar. Mas e aí, essa falta de professores também impacta a qualidade do ensino nas escolas, né? Claro, imagina a situação. Faltam professores de física e a escola precisa improvisar. O que acontece? Bota um professor de história, sem nenhuma formação na área, para dar aula de física. É falta de respeito com o professor e com o aluno. Nossa, que situação. E como fica a qualidade do ensino com essa improvisação toda? Fica comprometida, né? E para piorar, a formação que os professores recebem muitas vezes está desatualizada. Hoje em dia se fala muito em aprendizagem integrada, conectar as disciplinas, mostrar para os alunos que o conhecimento não é separado em caixinhas. Mas se o professor não está preparado para isso, como ele vai usar essa metodologia em sala de aula? É verdade. E essa falta de preparo pode prejudicar o aprendizado dos alunos, né? Falando em aprendizado, você mencionou a aprendizagem integrada. Pode explicar melhor como ela funciona e por que ela é tão importante? Claro, a aprendizagem integrada é uma abordagem que quebra as barreiras entre as disciplinas. Em vez de ensinar física, química e biologia separadamente, a ideia é mostrar para os alunos como esses conhecimentos se conectam na vida real. Por exemplo, quando se estuda a fotossíntese numa aula de biologia, o professor pode falar sobre as reações químicas envolvidas, conectando biologia com química. Entendi. É mostrar para os alunos que o mundo não é dividido em caixinhas, né? Tá tudo conectado. E essa abordagem, pelo que eu entendi, exige que o professor tenha outra postura, né? Exatamente. O professor precisa ter uma visão mais ampla, saber conectar as diferentes áreas e, principalmente, estar preparado para trabalhar com projetos que envolvam várias disciplinas. E aí que está o problema. A formação inicial muitas vezes não dá essa bagagem para o futuro professor. Faz sentido. E como a gente garante que os professores estejam preparados para lidar com as novas demandas da educação, como a aprendizagem integrada? E entra a necessidade de mudar urgentemente a formação dos professores. Os cursos de licenciatura precisam se atualizar, incorporar as novas tecnologias, as metodologias ativas e, principalmente, preparar o futuro professor para lidar com a complexidade do mundo real. Pelo visto, não basta só atrair mais gente para ser professor, né? É preciso investir na formação, oferecer um ensino de qualidade para que esses profissionais estejam realmente preparados para os desafios da sala de aula. Mas e os alunos? Como essa falta de professores impacta a vida deles? A gente já volta para discutir isso. E voltamos para a nossa imersão no apagão de professores no Brasil. A gente fica pensando nesses alunos, né? Como será que essa falta de professor impacta a vida deles? Falamos da qualidade do ensino, da improvisação nas escolas, mas os efeitos devem ser muito maiores, né? Com certeza, imagina. Você é um estudante do ensino médio, no interior do Brasil, numa escola com poucos recursos e, de repente, fica sem professor de matemática por meses.
Ou, pior ainda, tem que aprender física com um professor que, na verdade, é formado em história. Nossa, que complicado. É como se a gente estivesse negando a esses jovens o direito de ter uma educação de qualidade. E a gente sabe que, no Brasil, a educação é fundamental para transformar vidas, para quebrar o ciclo da pobreza, da desigualdade. Exatamente. E essa falta de professores só piora as desigualdades que já existem no nosso país. Enquanto em algumas escolas, os alunos têm acesso a laboratórios, bibliotecas e professores super qualificados, em outras faltam até os recursos mais básicos. É de cortar o coração pensar que tantos jovens estão sendo deixados para trás por causa dessa crise na educação. Mas me diz uma coisa, o que está sendo feito para tentar mudar essa situação? Tem alguma luz no fim do túnel? Tem, sim. A gente não pode perder a esperança. Existem várias iniciativas bacanas acontecendo pelo Brasil para tentar atrair e manter bons professores nas escolas. Conta mais sobre essas iniciativas. O que está sendo feito na prática? Bom, alguns estados estão apostando em incentivos financeiros, tipo bônus para professores que aceitam trabalhar em áreas mais afastadas ou com falta de profissionais. Legal, uma ajuda financeira sempre faz diferença, né? Principalmente quando a gente lembra dos salários iniciais baixíssimos que a gente comentou antes. Pois é. Outros estados estão investindo na melhoria das condições de trabalho nas escolas, reformando prédios, equipando laboratórios, contratando mais funcionários para dar suporte aos professores, criando programas de mentoria para quem está começando a carreira. Que bom! É importante mostrar para os professores que o trabalho deles é valorizado, que eles são importantes. E valorizar não é só com dinheiro, né? Com respeito, com apoio, com condições dignas de trabalho. Sem dúvida. E também tem um movimento crescendo para reformular os cursos de licenciatura, sabe? Para que eles estejam mais alinhados com as necessidades da educação do século XXI. Entendi. Mas como isso acontece na prática? Algumas universidades estão fazendo parcerias com escolas para oferecer para os futuros professores uma experiência mais prática, mais próxima da realidade da sala de aula. Em vez de ficar só na teoria, os estudantes de licenciatura já começam a ter contato com os alunos, a desenvolver projetos, a colocar a mão na massa. Que bacana. Nada melhor do que aprender fazendo, né? E a tecnologia, como entra nessa história. A tecnologia tem um papel fundamental na educação do futuro. E a formação dos professores não pode ficar de fora dessa revolução digital. Hoje em dia, os alunos já nascem conectados, imersos no mundo digital. Os professores precisam estar preparados para usar a tecnologia a favor da aprendizagem. Concordo. A gente precisa se adaptar aos novos tempos, usar a tecnologia na sala de aula, mas me diz, essas iniciativas, por mais bacanas que sejam, são suficientes para resolver um problema tão grande como o apagão de professores? Olha, é difícil dizer. O problema é complexo e tem raízes profundas na nossa sociedade. Vai ser preciso um esforço grande de longo prazo para a gente conseguir, de fato, reverter essa situação. Então a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Mas, olhando para o futuro, o que a gente pode esperar da educação brasileira? Estamos condenados a essa falta de professores. Eu não diria condenados, mas com certeza a gente precisa agir rápido. As decisões que a gente toma hoje impactam diretamente o futuro das próximas gerações. Verdade. A educação é a base de tudo. E quando falamos de apagão de professores, não estamos falando só de números. Estamos falando de pessoas, de sonhos, de oportunidades que se perdem. Exatamente. A gente precisa lembrar que por trás de cada número existe uma história, uma pessoa, um futuro que está em jogo. E essa crise na educação brasileira, ela acontece só aqui. Outros países também estão passando por isso. E, infelizmente, a falta de professores é uma realidade em vários países. Não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, na China. O mundo inteiro está enfrentando desafios para atrair e manter bons profissionais na educação. Então, o que a gente pode aprender com a experiência de outros países? Existem vários exemplos interessantes lá fora. Alguns países investem em bolsas de estudo para atrair jovens para a carreira de professor. Outros focam em valorizar a profissão, com campanhas que mostram a importância do trabalho do professor. Esses exemplos mostram que a solução para o apagão de professores não é mágica, né? É preciso um conjunto de ações, um esforço de toda a sociedade, do governo, das universidades. Com certeza. E a gente precisa começar a agir agora. Não podemos esperar mais. A educação é um direito de todos. E a gente precisa garantir que esse direito seja respeitado. Mas a gente, como cidadãos, o que podemos fazer para mudar essa realidade? Às vezes a gente se sente impotente, né? É verdade, a gente se sente pequeno diante de um desafio tão grande. Mas cada um de nós pode fazer a sua parte. Me fala então o que a gente pode fazer na prática. Primeiro, se informar, conhecer o problema a fundo, entender as causas, as consequências e espalhar essa informação.
conversar com os amigos, com a família, compartilhar artigos, reportagens. Mostrar para as pessoas que a educação é responsabilidade de todos nós. Exatamente. E a gente também pode participar de iniciativas locais, sabe? Ser voluntário em escolas, apoiar ONGs que trabalham com a educação, dar aulas de reforço para alunos que precisam. São agentes de transformação e não podemos esquecer da importância de se manifestar, né? A gente precisa pressionar os políticos, cobrar políticas públicas que valorizem a educação, que invistam na formação dos professores, que melhorem as condições de trabalho nas escolas. Isso aí. A gente precisa fazer a nossa voz ser ouvida, escrever para os nossos deputados, participar de debates. E se a gente conhece alguém que está pensando em ser professor, a gente precisa dar a maior força, né? Mostrar que essa é uma profissão fundamental para o futuro do nosso país. Com certeza. A gente precisa mostrar para os jovens que ser professor é importante, que essa profissão transforma vidas, que ajuda a construir um futuro melhor para todo mundo. Que legal. E falando em construir um futuro melhor, acho que é hora da gente conhecer algumas iniciativas inovadoras que estão surgindo na educação brasileira, né? Porque apesar de todos os desafios, a gente tem motivos para ter esperança. Ah, com certeza. A gente tem visto projetos incríveis, professores super engajados, comunidades se unindo para transformar a educação, e é sobre isso que a gente vai conversar agora. E voltamos para a última parte da nossa imersão no apagão de professores no Brasil. Nossa, quanta coisa a gente já conversou, né? Vimos de perto a realidade da falta de professores, mas também vimos iniciativas incríveis que estão dando certo em escolas do país inteiro. Parece que a gente fez um tour pelo Brasil da educação, né? Encontramos lugares desanimadores, com problemas sérios, mas também encontramos lugares cheios de esperança, com gente inovando e com muita paixão pela educação. E é isso que é legal de se aprofundar num tema tão importante. A gente vê os números, que são preocupantes, mas também vê a força de quem luta por uma educação melhor. E a gente não pode deixar os problemas nos paralisarem, né? Temos que nos inspirar nessas iniciativas, aprender com quem está lá na luta, buscando soluções para transformar a educação no Brasil. Totalmente. E para inspirar nossos ouvintes, queria destacar algumas dessas iniciativas que nos deram esperança. Por exemplo, a gente viu como a tecnologia está abrindo portas, levando a educação para lugares que antes pareciam impossíveis de alcançar. Verdade. Plataformas online, aplicativos, aulas por vídeo. A tecnologia está quebrando barreiras, conectando professores e alunos, levando conhecimento para todo mundo. E tem mais. A tecnologia também está ajudando a personalizar o ensino, sabe? Adaptando as aulas para o ritmo de cada aluno, entendendo as dificuldades e valorizando os talentos de cada um. É como se cada aluno tivesse um professor particular virtual, guiando ele na sua jornada de aprendizado. E a gente também viu projetos incríveis de escolas que estão usando metodologias inovadoras, como a aprendizagem baseada em projetos, né? Isso aí. Escolas que incentivam os alunos a serem protagonistas, a buscarem soluções para problemas reais, a trabalharem em equipe, a desenvolverem a criatividade. É aprender na prática, colocando a mão na massa. E em todas essas iniciativas a gente viu que o que faz a diferença é a paixão, o compromisso, a criatividade dos professores e educadores que acreditam na educação. Com certeza. Eles são verdadeiros heróis que, mesmo com tantas dificuldades, não desistem de lutar por um futuro melhor para os seus alunos. E essa é a mensagem que a gente quer deixar para os nossos ouvintes. A educação tem que ser prioridade para todos nós. Porque a educação é a base para uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais próspera. E a gente precisa agir agora, cada um fazendo a sua parte, para garantir que todos os brasileiros tenham acesso a uma educação de qualidade. É isso aí. Para finalizar, deixa uma pergunta para nossos ouvintes pensarem. Que futuro a gente quer deixar para as próximas gerações? Um futuro com oportunidades, conhecimento e esperança, ou um futuro com desigualdade, ignorância e falta de perspectiva? A resposta está nas nossas mãos. E a hora de agir é agora. Valeu por mergulharem nesse tema com a gente. Esperamos que essa conversa inspire vocês a lutar por uma educação melhor para todos.